frases como: não aguento mais essa pandemia, não aguento mais os meus filhos dentro de casa, eu estou surtando, tá muito difícil lidar com tudo isso, as aulas precisam voltar, as crianças precisam voltar a ter a sua rotina, pelo amor de Deus, tá muito difícil. Você já deve ter sido uma pessoa que reclamou, que fez algumas dessas queixas ou todas essas queixas e mais algumas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pandemia e a saúde mental das crianças. Meu nome é Paula Frati, sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a fazerem as pazes com o TDAH dos seus filhos. Pensar na saúde mental das crianças em meio ao caos que estamos vivendo é muito necessário. Os pais se queixam e eu entendo e eu fico realmente muito sensibilizada com as queixas desses pais, porque eu sei que não está sendo fácil para ninguém mesmo. Eu acredito, isso não tem embasamento científico nenhum, tá? Mas eu acredito, assim, por um achismo mesmo da minha parte, que nós estamos vivendo um momento muito delicado da humanidade. E acho que 100% das pessoas, tanto as crianças quanto os adolescentes, adultos e idosos, 100% das pessoas hoje em dia têm fatores de risco para desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, enfim. Porque é surreal tudo isso que nós estamos vivendo. Eu acho que isso nunca foi imaginado por alguém, por um ser humano. E nós não temos recursos internos para lidar com tudo isso que está acontecendo com o mundo, com a humanidade. Tantas perdas, tanto sofrimento, tantas mudanças no nosso estilo de vida, sem contar, né, obviamente, com as questões financeiras e a pobreza do mundo, do Brasil principalmente, crescendo dia após dia. Enfim, não quero muito entrar nesses detalhes políticos sociais, porque o meu objetivo aqui é falar da saúde mental das crianças. Então eu vejo muitos pais se queixando dessa loucura, desse vai não vai das escolas. Os pais estão surtando com as crianças em casa. Outro dia uma amiga disse pra mim: é muito chato ser mãe, eu não tô aguentando mais ser mãe na pandemia. Tá tendo que fazer home office, crianças que não estão indo pra escola, enfim. Eu entendo e de verdade eu fico muito sensibilizada com esses pais, principalmente com as mães que passaram a assumir diversas funções e como se já não bastasse trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, da roupa, da comida, do papagaio, do periquito, do marido, agora essas mães ainda estão sendo professoras dos filhos, né? Então assim, tá puxado pra todo mundo e é um fato. Agora vem cá, vamos fazer um exercício aqui de empatia e vamos tentar se colocar no lugar dessas crianças por alguns minutos. Se tá difícil pra você, que é uma adulta com alguns recursos internos para lidar com algumas frustrações, até porque você já passou por muitas frustrações na sua vida, você já passou muito provavelmente por muitos momentos difíceis e por muitas decepções, e por muitas perdas. Se tá difícil pra você, imagina para uma criança que está em desenvolvimento, que ainda não tem recursos internos suficientes para lidar com tudo isso. Se coloca no lugar dessa criança. Sabe por que as crianças se comportam de maneiras inadequadas? Sabe por que muitas vezes a criança faz uma birra e chora incansavelmente? Ou tem alguns comportamentos muito agressivos, muito desafiadores? Sabe por que isso acontece com as crianças? Porque elas ainda não sabem
se expressar adequadamente. As crianças, elas estão em desenvolvimento. Elas mal sabem nomear aquilo que elas estão sentindo. Elas não conhecem todos os sentimentos. A criança não sabe a diferença entre tristeza e frustração. A criança não sabe a diferença entre amor e alegria. A criança, ela só sente. E ela é o sentimento. Quando você vê uma criança se expressando, você está vendo uma criança sentindo. Ela é a própria emoção. E ela age de acordo com esta emoção. Ela é visceral, ela é inteira. E é por isso que ela é intensa. E é por isso que ela não consegue muitas vezes controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Porque ela não sabe. Ela não tem recursos internos para isso. Ela não entende que ela pode fazer escolhas quando ela está com raiva. Ela não entende que ela pode respirar fundo e controlar a sua tristeza, a sua agressividade. Ela não entende que a frustração é muito importante para construir a personalidade dela. Ela não entende isso, porque ela não tem esses recursos internos. Ela está em desenvolvimento. Ela está crescendo. Ela está aprendendo a lidar com tudo isso. E aí vem uma pandemia. E a pandemia tira da criança tudo aquilo que ela tinha de referência, de mundo. Tirou a escola, tirou os amigos, tirou a oportunidade da criança brincar livremente. Agora as crianças, elas precisam usar uma máscara. E a criança, que é tão visual, que se importa tanto com as expressões faciais, com o tom de voz, a criança, ela precisa disso para viver e para aprender a se relacionar de uma forma saudável. Agora ela vê as pessoas na rua de máscara. Ela brinca com os amigos no parque de máscara. Isso quando é permitido brincar, né? Porque agora, por exemplo, neste momento que eu estou gravando o vídeo, pelo menos na minha cidade, eu moro em Sorocaba, São Paulo, não está sendo permitido brincar na rua, enfim. E tudo isso foi tirado da criança. Mas eu que sou adulta, eu entendo a necessidade desse isolamento, desse distanciamento. E sofro com isso. Mesmo entendendo, eu continuo sofrendo. Porque eu quero estar perto das pessoas que eu gosto. Eu quero estar perto das pessoas que me fazem bem. Mas e as crianças? Elas não têm condições neurológicas de entender. Elas não entendem a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Mas elas estão sofrendo as consequências disso. Elas estão vivendo o distanciamento, elas estão vivendo as aulas online. Gente, aula online é um lance, assim, muito libertador. Até, né, o curso que eu tenho, o curso Fazendo as Pazes com o TDAH, ele é 100% online. E isso é um facilitador, porque você pode fazer de onde você quiser, no horário que você, enfim, estiver mais tranquila. Isso acaba sendo muito bom, facilitando, sendo uma mão na roda mesmo para as alunas, para os alunos do curso. Mas as crianças, a aula online não funciona com criança. As crianças, elas não têm o desenvolvimento das funções cognitivas necessárias para manter a concentração numa aula online. É óbvio que algumas crianças vão ter mais facilidade e outras mais dificuldade, né? Crianças com TDAH, por exemplo, estão sofrendo muito mais com as aulas online. Embora eu tenha ouvido relatos de alguns pais de que estão gostando até.
porque as crianças estão tendo mais facilidade, porque o pai tá ali, ou a mãe, ajudando, fazendo essa mediação, né? Mas independente disso, o que eu quero salientar aqui, ressaltar, é que aulas online, elas não são adequadas para a criança. Mas, por uma questão óbvia, né, e necessária deste momento da pandemia, as aulas online estão sendo obrigatórias e estão sendo uma realidade. Então, tá todo mundo tendo que se adaptar. Mas aí não dá pra você, que é um adulto, que entende melhor as coisas, não dá pra você exigir que a criança lide bem com tudo isso. Você precisa entender que é normal o teu filho ter dificuldade, é normal o teu filho não ter tanto interesse, não ter tanta motivação. Você precisa ter paciência, compaixão com o seu filho que tá vivendo essa pandemia. Do seu filho foi tirado os amigos, a rotina, a brincadeira, o brincar livre. Tudo que faz parte do desenvolvimento e tudo que é muito importante para o desenvolvimento. De você também foi tirado muitas coisas. Você gostava de fazer seu churrasquinho no final de semana, reunir os amigos, a família, e agora você não pode mais. Mas você ainda pode tomar a sua cervejinha, você ainda pode ouvir uma música legal, conversar com seu esposo, com seu marido, com a sua mulher, enfim. Você ainda pode ter momentos de lazer. Você foi restringido de fazer muitas coisas, mas ainda existe muitas possibilidades para o adulto. Para as crianças, pouquíssimas possibilidades. E nós precisamos considerar isso. Então, tenha mais paciência. Você está sofrendo e eu não tenho dúvidas disso. Do quanto está sendo difícil e desafiador passar por esta pandemia. Mas acredite, se tá difícil para você, tá muito mais difícil para o seu filho, para sua filha. Pense sempre nisso, antes de cobrar, antes de brigar, antes de punir. Tá difícil para ele, acredite. Esse vídeo é um recado para todos os pais que estão vivendo grandes desafios com seus filhos. E é um lembrete para você nunca esquecer que por trás dessa criança que tá tendo maus comportamentos, que tá agressiva, irritada, pode ter uma criança que sofre. E olhe para esse sofrimento precisa ser acolhido. Se fez sentido para você, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Como é que tá sendo a sua pandemia? Como é que tá sendo a sua realidade? Qual é o cenário atual da sua vida? Deixa eu entender um pouquinho. Como é que você está lidando com essas dificuldades que o seu filho vem apresentando? Como é que o seu filho está? Comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer um pouquinho melhor você. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com outras pessoas. Curte, comenta, se inscreve no meu canal para receber todas as notificações e os vídeos novos que eu coloco aqui. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.